Bueno, pues muy buenos días. Bom dia a todos. Meu nome é José Itani, é um prazer tê-los aqui hoje sobre esse painel Designação de Responsabilidade, Processo de Monitoramento de Projetos. Vamos ver aqui com especial interesse o contrato, como muitos sabemos que esse investimento de parcerias públicas é a pedra fundamental para um projeto de PPP. Estamos observando com nossa experiência em toda a região, tanto em todas as palestras que nós tivemos em toda a região, de maneira sistemática, poderíamos dizer que há muito tempo dedicado ao processo de planejamento, implementação e construção do projeto em si. O processo de elaboração e gestão do contrato, muitas vezes, não tem essa dedicação tão detalhada como já vimos. O que gera, portanto, sobre a questão do monitoramento, em toda a transparência do processo, se torne em problemas bastante complexos, que podem gerar desafios ao processo ou ao projeto a médio ou longo prazo. Este painel terá a apresentação cujo tema é designação de responsabilidade, ferramentas, processos de monitoramento ótimos para um monitoramento de projetos com transparência. Vamos falar sobre as melhores práticas, uma melhor supervisão de um contrato PPP, analisando as várias características sobre monitoramento, responsabilidade dos integrantes nas várias etapas do contrato, a importância da implementação de um sistema de indicadores, compilação e apresentação dos resultados, e a atuação da parte privada também. Também vai apresentar a apresentação de um sistema eletrônico de gestão que ajuda a revisar as tarefas de gestão e a compilação de toda a informação. Também expõe o princípio de transparência nesses contratos de PPP, incluindo algumas medidas que fomentam este princípio. No painel, teremos aqui a apresentação com um relatório, em torno de 25 minutos, e teremos a apresentação num debate com especialistas deste tema. Teremos ali 2 rodadas de perguntas, com 8 minutos para cada uma das perguntas, mais ou menos. Temos aqui a presença do Pauline Debaek, que é secondie do Banco Europeu de Investimentos, e desde 2019 ela está fazendo parte da equipe PPP do BID. Atualmente ela trabalha em várias iniciativas de PPP na América Latina e já foi gestora de vários projetos, portanto tem muita experiência na área de acompanhamento de projetos, tanto na Europa como na América Latina. Temos aqui também a presença do Roberto De Michele, especialista principal do BID, e ele dirige o cluster de transparência do BID, apoiando reformas de integridade pública, transparência de gastos públicos, fortalecimento dos órgãos de controle e prevenção da lavagem de dinheiro. Principalmente, ele é coautor de uma publicação que é sobre o trabalho das Nações Unidas contra a corrupção. E o outro panelista que nós temos aqui conosco, que é o chefe do Departamento de Estudos, Direção-Geral da Concessão de Ministérios Obras Públicas do Chile, Juan Chaquil. Ele é economista com mais de 16 anos de liderança na área de relatórios, estudos sobre vários processos de PPP chilenos, trabalhou em vários processos de negociação, tratados de livre comércio com o Chile e outros países, como também na área de investimento nesta área. Ele vai nos ajudar e vai compartilhar conosco a perspectiva e a experiência chilena e no tocante a este tema. Para iniciarmos, vou deixar o Juan Garcia Hernández, que é o diretor de Financial Advisory da rede PPP, e o outro colega que é também representante especialista nesse tema, com a palavra
Fernando, muito obrigada. Boa tarde a todos. Vamos apresentar as conclusões do relatório que nós denominamos Legislação de Responsabilidade, Ferramentas e Processos de Monitoramento para um bom, adequado desempenho e transparências em PPPs, que acreditamos é um tema de interesse para todos, pois são as ferramentas que vão permitir garantir a eficiência nos contratos PPP. Permitem, além disso, que aspectos como a transparência nesses processos possam ser claros e claramente incorporados nesses contratos. Nós observamos que gera, muitas vezes, um vazio na bibliografia, vocês verão nas nossas análises, porque que nós detectamos até o momento relatórios que abordam este tema. Os contratos PPP, se olharmos a primeira... Próximo slide, por gentileza. Os contratos PPP, vistos como uma relação a longo prazo para o desenvolvimento de uma infraestrutura ou prestação de serviço, têm várias particularidades que os diferenciam dos contratos comuns de obras e cooperação. É aqui onde temos uma especial importância às atividades de acompanhamento e de controle, claro, que nós chamamos de monitoramento e que são um dos aspectos mais críticos que temos que considerar durante todo o ciclo de vida. Primeiramente, em função da grande complexidade, pois essas funções e responsabilidades muito distintas a longo prazo e tem que prever que a definição dos riscos implicam também para que gerar um equilíbrio econômico de todos esses contratos. Além disso, pois nesses contratos temos ali a administração num papel de supervisor, ou seja, ela a posição de gestor ativo dentro desses contratos tradicionais de obra ou prestação de serviço. O papel da administração pública aqui é chave, pois tem que controlar corretamente o cumprimento do objetivo e o alcance daquele contrato. O monitoramento, portanto, é uma atividade complexa que implica verificar a correta execução das relações estipuladas no contrato. Um correto monitoramento é essencial para ajudar a maximizar o valor socioeconômico esperado por todos daquele contrato, incentivar a correta prestação de serviços, contribuindo, assim, para que esteja presente em todo o ciclo de vida daquela infraestrutura e mitimizar o custo associado. Também uma ferramenta clara de controle sobre a efetiva designação de riscos, assegurando o valor daquele projeto, minimizando os passivos contingentes que a administração tem que consignar para que os riscos sejam mitigados. Na América Latina e no Caribe, isso tem um tema bastante relevante em função dos recursos das PPPs que estão tendo para cobrir o que vão gerando ali essa lacuna na infraestrutura e pela necessidade de dar um correto acompanhamento a esses contratos em todo o ciclo de vida. Também, pois as obrigações desses relatórios de informação que esse tipo de monitoramento exige, supõe que a PPP seja o marco ideal para garantir a transparência e mitigar o risco de corrupção, que nos últimos anos vimos se tornou uma das maiores preocupações na América Latina e no Caribe. Próximo slide. O relatório quer facilitar as atividades de monitoramento da PPP. Incorpora uma análise teórica em relação à legislação de todos os países dessa nossa área, onde concluímos que nas legislações principais dos países, as diretrizes gerais, principalmente como vamos regulamentar esse monitoramento, estão ali incorporadas, tendo em vista as particularidades que cada um dos projetos tem. As legislações foram pertinentes aos contratos PPP para que definam como vão desenvolver esse monitoramento. Também tem um enfoque prático, pragmático, para analisar uma variedade de casos práticos em vários países e setores, buscando obter singularidades para cada tipo de setor. E concluindo a nossa análise, verificamos que há vários exemplos de boas práticas, algumas não tão boas, alguns exemplos imparciais, que poderiam ser vistos como pontos de referência para uma melhora. A análise que fazemos ao longo do relatório busca incorporar todo o ciclo de vida do contrato
incorporando aí várias variáveis. Uma delas é sobre as várias etapas do ciclo de vida do contrato, desde a estruturação do próprio contrato até a revisão do contrato. E para cada uma dessas etapas, verificamos os vários níveis de intensidade que as atividades de monitoramento têm. Numa segunda etapa, identifica a estrutura e a composição de quem está a cargo do acompanhamento, do monitoramento, diferenciando se é os funcionários da administração pública, um departamento específico, ou aquele mesmo que participou na estruturação do projeto, ou se seja ali um terceiro independente. A terceira parte do nosso relatório verifica a importância de definir um sistema de indicadores de desempenho como método do controle por parte do concessionário e a correta transação dos riscos e responsabilidades. E, por último, quarto, é uma ferramenta mais importante no contrato PPP, que é o relatório do monitoramento nas várias etapas do contrato. Aí apresentamos o conceito de automonitoramento como sistema de gestão da informação, que é o próprio concessionário que vai facilitar à administração pública uma supervisão inicial, logo na conclusão do contrato. E verificamos que os processos de transparência ao longo de toda a vida do contrato e que medidas podem ser adotadas para assegurar a acessibilidade à informação deste contrato. Agora vou conceder a palavra ao meu colega Félix, que explique as várias conclusões de cada etapa. Boa tarde a todos, muito obrigado ao BID pela organização desta jornada, muito obrigado a todo o pessoal do BID, falando em português. Neste relatório, como já foi comentado pelo Fernando anteriormente, nós voltamos a esses aspectos particulares e englobamos 8 aspectos, 8 indústrias, 8 setores distintos, buscando estabelecer pautas e caminhos comuns semelhantes que poderiam ajudar no momento de definir o que é um processo de monitoramento, como vem também, foi comentado pelo José Itani logo no início, dentro de que são todas as fases da estruturação de um contrato, muitas vezes é esta etapa que onde há menos esforço e menos energia é dedicada. E, no entanto, é algo crucial, vital, que afeta a grande parte da concessão, principalmente na parte operacional. Desta forma, dentro do ciclo de vida de uma PPP, nós identificamos que há 6 fases comuns. A primeira seria a elaboração do contrato, que é uma fase interna, que cabe à administração, que é o concedente, que pode durar de 1 a 2 anos, não dura mais do que 2 anos, logo após, o contrato já está elaborado e aí vamos iniciar a licitação, que pode levar de 6 meses ou um pouco mais, e o concessionário, o normal é que claramente tenha que fazer algum tipo de investimento em CAPEX, ou talvez de infraestrutura, talvez tenha que comprar frota, equipamentos. Aí, nessa etapa, também temos ali, pode levar em torno de 4 anos, e depois uma pequena fase de transição antes do início, e depois aí começa a prestação do serviço, no contrato habitual de 30 anos, praticamente o que é a fase da prestação do serviço, que pode levar a 24 até mesmo 23 anos. E é exatamente aqui que ocorre a maior parte da nossa vida como poder concedente que está supervisionando e monitorando o cumprimento deste projeto. E aí é onde vamos a parte inicial dessa parte da elaboração do contrato, como muito foi dito pelo José Itani no início, na abertura deste painel, nem sempre é dada uma atenção devida. E, por último, temos ali a última fase, que é a fase de revisão, onde todas essas questões que fizeram parte de uma concessão voltam ao poder público. Se olharmos aqui como que nós temos que dedicar recursos a cada uma dessas fases, observamos que a boa parte dos recursos temos que empregar-nos no momento da elaboração, da construção e principalmente na transição, na etapa da transição, onde há esta conexão entre o que era a preparação e a operação e depois, no final, o que é a revisão do projeto. O próximo slide, por gentileza.
Esta esta essa dedicação de equipes e energias se traduz naquilo que nós chamamos a definição dos intervenientes. Aqui há 4 tipos de intervenções, as 2 primeiras, onde todos podem ser mistos, os 2 primeiros são eminentemente entidades públicas e os 2 últimos são, privados. A primeira etapa, que é a etapa mais constante, paralela ao longo do ciclo de vida do projeto, é o que nós chamamos a equipe de gestão do contrato. Obviamente, essa equipe de gestão tem que estar presente em cada uma das fases. Inicialmente é uma equipe menor e vemos que depois essa equipe terá que crescer não apenas em número, como também em vários especialistas. E na parte da operação acaba se reduzindo ao mínimo, que é o controle operacional. E na etapa de revisão, a equipe volta a crescer novamente. Esta equipe de gestão do contrato, ela se divide muitas vezes, com devida importância logo na fase inicial, com a equipe de desenvolvimento do projeto, que é aquela que tem que tornar o projeto viável, tanto internamente para a administração pública, como também externamente para aquele concessionário. Nesta etapa, são os primeiros conflitos, quando eles surgem, as primeiras interfaces, onde temos que dar continuidade ao trabalho da equipe de gestão do contrato e, no entanto, muitas vezes esta continuidade não ocorre, pois a equipe de desenvolvimento do projeto muitas vezes funciona de certa forma autônoma, independente, e não consegue transmitir esse conhecimento à equipe de gestão do contrato. Todo o acompanhamento da operação, fica claro que a administração muitas vezes não tem meios e aí utiliza terceiros, contrata ou terceiriza com independentes, que são especialistas, que vão complementar esses conhecimentos necessários em cada fase do projeto e que não tem ali em casa. E, por outro lado, há algumas tarefas específicas, como muitas vezes pode ser o controle da execução da obra, o controle da compra da frota de veículos ou de monitoramento, que a própria administração pública não pode fazer diretamente e que, com isso, tem que fazer através de uma gestão indireta, terceirizando. Próximo slide, por gentileza. Já observamos como que as equipes se dimensionam. Estamos aqui agora, então, na fase operacional e o pilar fundamental, embasado nessa fase operacional, é esse acompanhamento através de indicadores de desempenho, os KPIs. Esses indicadores de desempenho são parâmetros objetivos que foram estabelecidos no contrato e que, portanto, o concessionário já sabe, no momento que vai participar de uma licitação, no momento de dimensionar a prestação de serviço e de fazer o seu próprio business plan. Sabe do cumprimento e sabe de antemão que até mesmo a sua retribuição poderá ser diminuída do não cumprimento pontual ou não cumprimento reiterado dessas regras contratuais. Esses indicadores não servem apenas para a gestão e do controle da operação, mas são, por si só, um mecanismo fundamental para transferir os riscos da qualidade do serviço do poder concedente à contraparte privada. Nós fizemos uma recompilação de 8 setores distintos nesse relatório apresentado e apresentamos uma relação de coesão cada um dos indicadores de desempenho para cada setor. Como definimos o indicador? Nós sugerimos que o indicador seja definido em 5 etapas. Isso vai depender daquilo que nós queremos mensurar. Dependendo do que nós queremos mensurar, poderemos ter um indicador qualitativo, ou seja, que vai ver se há um nível baixo, médio, alto ou quantitativo. Queremos um número, por exemplo, queremos que o tempo de viagem seja superior numa rodovia a um tempo fixo menos ali um período de 5 minutos. A cada indicador, consequentemente, temos que definir objetivos, ou seja, que o indicador poderá ser rebaixado ou não, de acordo com algumas variáveis. E também, um indicador pode estar associado a um outro elemento, como são, por exemplo,
Eu tenho aqui um local onde o indicador pode mover de uma base mensal de medição e não ocorre nada, no entanto, se ele estiver acima de um determinado patamar, já desencadeia todo o mecanismo de penalização. Não tem, muitas vezes ele não é automático, a não ser que seja um não cumprimento reiterado das regras contratuais. E, por último, se esse cumprimento seja não cumprimento pontual ou reiterado, ou em cadeia, essa penalização afetaria o pagamento, né? Há uma metodologia muito fácil de ser utilizada, que o slide está cortado, não sei, conseguem ver a parte inferior, que tem um retângulo azul. Se não conseguem ver, tudo bem, mas eu vou explicar aos senhores e senhoras do que se trata. Temos uma sigla que nós utilizamos muito para definir esses indicadores, é o SMART. O indicador tem que ser específico, mensurável, realizável, ou seja, eu tenho que ser capaz de todos os meses repetir a medição que eu faço todos os meses. Tem que ser relevante, tem que ser importante, ou seja, que para mim eu tenho que poder refletir uma mudança e tem que se adaptar a mudanças temporais. Próximo slide, por favor. Aqui, nós estamos já na fase operacional, já definimos aí previamente os indicadores e nós vemos aí ver o serviço que está sendo prestado. Essa segunda fase, temos uma fase 0, que podemos ali observar logo depois, que é a fase do controle, do ajuste do meu sistema de medição. Eu ajusto esse meu sistema de medição, vejo que esse sistema me dá os valores, não me dá nenhum falso positivo, nem falso negativo, e se ajusta àquilo que eu quero medir. Então, portanto, eu já começo a captar os dados necessários. Esses dados podem ser capturados automaticamente com o software ou podem ser manualmente capturados, automático, como já mencionado anteriormente, em função do tempo de viagem, por exemplo, de uma frota de ônibus ou de veículos, ou manual, ou talvez um indicador de limpeza numa estação, suponhamos, ou apenas a visualização de um operário que vai comprovar, que vai fazendo ali, checando num hall, né, elencando todos os detalhes. Nós recomendamos aqui todos os indicadores que possam ser automatizados, que assim o sejam, pois tem a grande vantagem que, uma vez que você já testou esse sistema e que esse sistema funciona, vemos diretamente aqui do lado esquerdo que já passamos à fase 3, ou seja, os indicadores, uma vez que estão sendo capturados, já são validados automaticamente e passam a fazer parte deste relatório mensal de monitoramento e mostrando ali a solicitação do pagamento para o concessionário. Ao contrário, se não são automáticos e são ali manualmente, precisam de uma validação por parte da contraparte, do poder público, nesse caso, que tem que fazer essa avaliação e para poder viabilizar esses dados. Uma vez que já fazemos aí o relatório, este relatório passa à administração pública interna ou externalizando, como já vimos anteriormente, passando para aqueles técnicos, aqueles terceirizados, vai estabelecer a validação do relatório ou não, pedindo maiores informações. Quando estiver validado, totalmente completado, vai desencadear o que nós sabemos, o pagamento, né? O pagamento da receita. Todo esse sistema que nós estamos vendo de informação tem o que nós chamamos como o relatório, né? Reportar, na verdade, como nós vimos anteriormente, na área de recursos humanos, que tem que se adaptar ao ciclo de vida do contrato PPP, o reportar ou relatar também. Aqui dando 2 exemplos de relatórios muito típicos, muito comuns e distintos entre si, são aqueles de construção e aquele operacional. O de construção, simplesmente, é dar uma data e um testemunho de como avança um projeto de acordo com um cronograma previamente estabelecido e vamos aí anotando os incidentes ou modificações sobre esse projeto base em que vão ocorrendo. E, não, entretanto, esse relatório operacional já tem uma natureza distinta, pois o relatório operacional
operacional parte do princípio que a operação está está ocorrendo corretamente e não vamos registrando ali as incidências no que ocorre na construção. Essas incidências podem ser de 3 tipos: técnicas, pois o desempenho não foi correto, pois os usuários não estão satisfeitos com a prestação do serviço esperado, pois a manutenção da estação não é aquilo que nós esperávamos, ou talvez possa até mesmo ser, ou juridicamente, houve uma mudança no processo da concessionária, ou talvez algum tipo de alguma incidência de não cumprimento de uma regra ou contratual, ou talvez possa haver uma circunstância externa, alheia, que gera uma modificação contratual neste projeto PPP. Como já observamos, a coleta desses dados e a posterior inclusão nesse relatório de monitoramento exige uma grande rapidez, e é importante que seja feito automaticamente. Nós sabemos que chamamos de automonitoramento. Isso pode ser um processo muito complexo e oneroso, já que todos nós podemos compreender muito bem que com software adequado e com hardware adequado, praticamente podemos medir em tempo real tudo que possa eventualmente ocorrer naquele projeto. E temos que pensar que não é apenas a coleta dos dados, mas a análise, tratamento e validação desses dados no relatório, onde podemos estabelecer as nossas conclusões. Esse sistema, geralmente, de monitoramento é o que nós chamamos como sistema de gestão da informação, onde coletamos ali várias fontes de dados, de fontes heterogêneas que passam a se incorporar a um banco de dados, e esse banco de dados já vai filtrando para que possamos extrair as conclusões que queremos. Os benefícios são claros, óbvios. Nós aí tiramos o fator humano, não eliminando um problema. Talvez podemos ter uma manha da amostra que maior, para o registro pode ser contínuo e não pontual, que não vai desvirtualizar essa medição. E tem ali quando é manual, temos essa falha que pode ser um investimento muito grande em recursos humanos e também em hardware e software. Próximo slide, por gentileza. E qual é a base fundamental desses relatórios? E por que fazemos esses relatórios, além da sua utilização para o controle e monitoramento da operação? Pois temos que fazer um exercício de transparência. Esta transparência tem que ser compreendida de 2 formas. Por um lado, numa interface interna para a administração pública, aonde nós possamos rapidamente e com muita agilidade conhecer, talvez não em tempo real, mas quase em tempo real, de como se está produzindo, como está ocorrendo aquela concessão, em que aspecto poderemos ali incidir. E também para que tenhamos uma plataforma onde os usuários poderiam ali fazer as suas queixas, sugestões e ajudar-nos assim, dessa forma, e identificarmos ali talvez áreas que estejam sendo afetadas, uma mudança de um traslado ferroviário ou rodoviário, e estabelecer ali um canal de comunicação para esses usuários. Essa transparência tem que estar dentro de um arcabouço regulamentar, que são os estatutos internos dessas empresas, e presente também nesses contratos de PPP. Bom, como conclusão, fica nos 1 minuto ainda. O relatório conclui, como não poderia ser de outra maneira, depois dessa exposição, que, embora todas essas tarefas de monitoramento podem supor um custo que será pago pelo concessionário e, portanto, vai aumentar
os custos do projeto, vai garantir a correta prestação do serviço associado ao projeto PPP. São, portanto, algumas ferramentas básicas para garantir a total translação dos riscos que se transferem ao setor privado e é, portanto, o principal garante do cumprimento do valor por dinheiro que uma PPP deve trazer. E, além disso, melhora a transparência de todo o projeto. O relatório conclui com uma série de boas práticas, a maioria foi manifestada durante a exposição, definir os recursos adequados para cada uma das fases do contrato, definição das obrigações do setor privado, da parte privada, associando potenciais incumprimentos a penalidades justas, deduções, princípios que comentávamos na elaboração dos indicadores, que sejam específicos, mensuráveis, alcançáveis e realistas, e o terceiro, independente, um ente especializado que possa apoiar o poder da administração encarregado do monitoramento, indicadores de desempenho automático que facilitem o automonitoramento, a clara definição por parte da parte pública que tipo de equipamento está do lado do contrato e que haja uma atribuição clara de tarefas entre os membros e o processo de incorporação de todo o talento que foi sendo obtido durante a existência do contrato, a cada novo membro que possa se acrescentar ao grupo de controle, acrescentar a periodicidade dos relatórios, das conclusões do monitoramento e, finalmente, utilizar as ferramentas que permitam melhorar os processos de transparência, como, por exemplo, os portais de internet, o nomeamento de uma equipe de comunicação. Esta é a nossa apresentação, José. Vamos dar a palavra aos membros do painel. Muito obrigado, Fernando e Félix. Foi muito interessante o que expuseram agora, e eu gostaria de começar com a Pauline, fazendo alguma pergunta. Primeira pergunta nesta ronda, Pauline. Vimos que um correto monitoramento é fundamental para fazer com que um projeto PPP alcance o valor econômico esperado e que se alcance o valor esperado no contrato. Em múltiplas ocasiões, se menciona que o êxito ou fracasso do projeto não se deve apenas em razões do contrato, mas também em sua elaboração. Então, segundo a sua experiência de trabalhar na gestão de ativos, especificamente de infraestrutura, qual é o perfil que deve ter uma equipe de gestão de contratos de PPP, do ponto de vista do setor privado? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite a participar desta conferência e parabéns à equipe da Deloitte pela excelente apresentação. Como você bem disse, uma gestão operacional sólida é fundamental para o êxito de uma PPP. Se não for gerida da maneira adequada, o projeto perde seu valor socioeconômico e, no final, pode perder seus objetivos. Em primeiro lugar, é importante lembrar que as PPPs são alianças, parcerias entre o setor público e o setor privado, e as duas partes compartilham o mesmo objetivo de ter um projeto bem-sucedido. Para as duas partes, não se trata apenas de uma gestão do contrato PPP, como também a administração do contrato e o respeito por suas cláusulas, mas também uma gestão do projeto com responsabilidades de cada parte, atribuição bem definida dos riscos, levando em conta todas as mudanças que podem ocorrer ao longo da vida do projeto. Essa gestão deve ser feita de maneira proativa e não reativa, o que é sumamente importante. Para responder à sua pergunta, que perfil deveria ter uma equipe de gestão de contratos PPP? Primeiro, eu vou abordar a questão da equipe, em segundo lugar, as competências do administrador ideal. O número de pessoas da equipe depende do tamanho do projeto, do setor, da complexidade do serviço que será prestado pelo setor privado e dos recursos já colocados na gestão de outros serviços semelhantes para criar sinergias. A equipe deveria ser multidisciplinar para gerir, entre outras coisas, temas técnicos, jurídicos, financeiros, administrativos e questões relacionadas
a comunicação. No mínimo, a equipe de gestão deve incluir um administrador de contratos como chefe de equipe, um gerente de desempenho do serviço prestado, uma pessoa encarregada do apoio administrativo, que vai se ocupar da gestão de aspectos legais e financeiros do contrato. Além disso, muito importante, a equipe deve contar com a equipe de uma equipe de assessores para proporcionar capacidade adicional e conhecimentos especializados quando necessários. As habilidades de um administrador, uma atitude de colaboração e uma comunicação direta e transparente entre as partes são fatores-chave para uma gestão exitosa, bem-sucedida do projeto. Uma comunicação deficiente pode levar a um dano na relação e uma redução na confiança mútua. Para mim, baseada na minha experiência, as 5 competências mais importantes que um administrador deveria ter são as seguintes. Em primeiro lugar, ser um excelente comunicador com as partes interessadas, internas e externas. Em segundo lugar, deve ser capaz de tomar decisões com base em experiência e análise aprofundada. Terceiro, tem que ter excelentes capacidades de negociação e uma atitude win-win. E, por fim, é alguém com bom senso e pragmático e que tem que ser uma pessoa que sempre deve se lembrar dos objetivos iniciais do projeto. Para concluir, há regras estritas no contrato e na prática. No mundo real, as coisas nunca acontecem como estão previstas no contrato. Por isso, é fundamental ter uma equipe de gestão proativa com habilidades adequadas. Muito obrigado por seu comentário muito interessante. Compartilho muito do que você disse. A elaboração do contrato tem que ser feita com uma equipe multidisciplinar e não apenas 2 ou 3 pessoas. Muito obrigado. Agora, uma pergunta a Roberto Demiceni, que é o especialista em transparência do BID. Com relação à transparência, vimos que isso sempre apresenta algum tipo de desafio, em vários níveis ou durante as várias fases da evolução do projeto. Um dos projetos que mais levantou a questão da transparência na época foi o metrô de Londres, a respeito de como estava funcionando a operação do metrô. Eu gostaria de perguntar que medida de transparência adicional, além das medidas convencionais. Por exemplo, você falou de portal de transparência, helpdesk, protocolos de comunicação, mas que outras ferramentas podem ser consideradas para o caso de gestão de projetos PPP? Muito obrigado pelo convite e muito obrigado a todos os participantes do painel e a iniciativa que estão levando à frente. Eu creio que há uma questão de foco do estudo que tem que ser revisto com relação à transparência. Eu gostaria de fazer um comentário, e aí eu acho que o estudo está num equilíbrio que não é muito claro. Às vezes se menciona o ciclo, mas outras vezes se menciona a gestão do contrato. E essa é uma diferença fundamental, porque as questões de transparência e integridade são comuns a todo o ciclo e não apenas a gestão do contrato. Eu vou começar dizendo que, por sorte, temos uma literatura muito abundante que explica este problema, explica que tipo de riscos se apresentam ao longo do ciclo e que tipo de medidas ajudam a mitigar esses riscos e quais medidas são de integridade e quais medidas são de transparência, que são 2 mundos diferentes. Eu vou descrevê-los porque eu acho que é importante.
Isto se baseia não apenas em autores como Iosa, Engel, Krieger e outros, e inclusive há um excelente estudo de um colega nosso, de João Prats, no banco, sobre governabilidade de PPPs, mas provém da experiência que estamos vendo a partir dos casos na região. A primeira questão é a questão da integridade. Existem mecanismos para julgar no ciclo de vida do PPP que as pessoas do lado do governo não têm conflitos de interesse, não participam indiretamente do processo, não se beneficiam de maneira direta ou indireta do projeto. Este é um tema são regras de ética pública, sistemas de declaração de patrimônio, sistemas de verificação para ver que, por exemplo, que isso não está relacionado a nenhum funcionário público, é preciso fazer um esforço para reconhecer isso e que geralmente é a principal fonte dos problemas que vemos. O segundo aspecto está relacionado com o que o estudo chama de transparência. E aí volto à importância de se fazer uma análise do ciclo completo. Transparência, às vezes, é utilizada como um sinônimo de acesso à informação. E o acesso à informação é importante também reconhecê-lo, mas não é algo voluntário ou não na região. Todos os nossos países têm leis de acesso à informação que obrigam, ao longo de toda a atuação do Estado, a comunicar os atos de governo, sobretudo questões de transparência do patrimônio. Seria interessante saber se há alguma restrição em alguma etapa no ciclo de uma PPP, segundo a qual esta informação é acessada ou é negada, porque, em princípio, tudo isso é público. Aí vem a questão seguinte, que está relacionada com algo sugerido pelo estudo e que eu acho importante. Como levar isso à prática? Como materializar ou concretizar este princípio? E aí há alguns bons exemplos na nossa região de plataformas já existentes, onde se pode conhecer a totalidade dos contratos, pode-se visualizar, interagir entre o setor público, privado, a sociedade civil, pode-se fazer denúncias, pode-se fazer segmento da denúncia, monitoramento da denúncia. Em alguns dos países, todas as informações podem ser baixadas e ser organizada. Em resumo, respondendo à sua pergunta, eu acho que é importante ter uma abordagem um pouco mais sistêmica, reforçando, claro, a parte conceitual desta questão, porque é uma questão fundamental, estamos vendo na região, levou à falta de boas respostas a um problema muito sério para o financiamento de infraestrutura e, sobretudo, para financiar PPPs. Vou parar por aqui, José, muito obrigado. Obrigado, Roberto. Muito interessante o que você nos disse. De fato, há questões que organizar de maneira diferente, já que nem todos os projetos são iguais, como já disse a Pauline, em termos de tamanho, o tamanho e o tipo de projetos também vão definir as questões que temos que aplicar, não apenas ao contrato, mas ao ciclo do projeto. Agora, eu gostaria de perguntar aos membros do painel, levando em conta que numa PPP vimos que um contrato de obra pública tradicional pode ser de 20 ou 30 páginas e um contrato de PPP pode ser uma enciclopédia britânica completa. Que riscos adicionais você encontra
em PPP versus a obra pública tradicional no Chile? E que lições nós poderíamos tirar de um esquema ou do outro para poder aplicar aqui? Bom, saudações aos membros do painel e a todos os colegas que estão conectados. Muito obrigado pela pergunta. Com efeito, no Chile, o contrato de PPP se fortaleceu com mais de 25 anos de experiência, o que é uma virtude, mas não nos esqueçamos de que é difícil, muitas vezes, comparar com uma obra pública tradicional, porque uma PPP é mais complexa, como foi dito na apresentação há alguns minutos. É mais complexa porque é de mais largo prazo em comparação com a obra tradicional e, em segundo lugar, porque incorpora várias fases do ciclo de um projeto num único instrumento. Nós temos a questão legal e financeira para constituir a sociedade concessionária, estamos os projetos detalhados da obra, está a construção e, finalmente, a operação. Então, são muitas fases reunidas num único contrato por muito tempo e a comparação não é fácil. Sem detrimento do que eu disse antes, sem prejuízo do anterior, eu acho que é preciso fazer, digamos assim, impor limites importantes. Quando falamos de monitoramento e fiscalização, entre parênteses, eu gosto mais da palavra fiscalização, porque eu creio que fiscalização integra melhor e mais claramente a ideia de punição, a ideia de que o monitoramento pode acabar na capacidade de sanção. Por isso, eu gosto mais da palavra de fiscalização. Quando falamos de fiscalização, basicamente, temos que levar em conta 3 pilares fundamentais. Por um lado, um contrato bem estruturado, com responsabilidades e indicadores de cumprimento bem definidos, como foi dito na apresentação. Em segundo lugar, um sistema institucional de supervisores tecnicamente qualificados, no Chile se chama inspetores fiscais, equipes de apoio adequados e também tecnologia adequada para a supervisão. E é um terceiro pilar, que não é menos importante, que é o sistema de solução de controvérsias. E vocês perguntar-se-ão por que o Juan está dizendo isso? Qual é a conexão? Bem, é que o monitoramento tem uma decorrência prática que é muito relevante, e eu garanto que no melhor contrato do mundo, nem os melhores profissionais do mundo, do lado público ou do lado privado, vão conseguir evitar que, ao longo do tempo, num contrato complexo, surjam discrepâncias e conflitos. E eu gostaria de lhes dizer que uma fração importante dos litígios, pelo menos no Chile, levam à impugnação de multas impostas pela autoridade. Se eu bem me lembro, em 2020, só para lhes dar uma referência, houve 52 litígios que entraram no sistema de solução de controvérsias e 13 tinham a ver com a imposição de multas, ou seja, 25%. Então, cuidado, porque aí é um papel adicional do supervisor, que é o de defender, proporcionar os antecedentes para defender as suas recomendações de multa perante um litígio. Para enfrentar esta realidade, a meu ver, o sistema de solução de controvérsias deve ser robusto e, por isso, deve fazer 4 coisas, em grandes linhas gerais. Técnico, ter profissionais especializados, ágil, ou seja, com prazos e procedimentos fluidos, transparente, ou seja, que a informação esteja disponível, e, por fim, obviamente, confiável para ambas as partes. Com essas quatro características, você constrói o terceiro pilar. E eu menciono que hoje, no Chile, a obra pública tradicional, diferentemente de PPPs, não tem um sistema de solução de controvérsias especializado, o que, a meu ver, é um defeito, que não deveria existir. Isto posto,
No Chile, o sistema de monitoramento tem pontos fortes importantes e também tem desafios. Gostaria de mencionar 4 pontos fortes importantes. Em primeiro lugar, contratos com indicadores bem definidos, indicadores de cumprimento claros, as sanções claras, eventualmente prêmios claros, quando já aplicam. E tudo isso gerido por sistemas de informação, com base em indicadores que sejam rápidos e eficientes. E aqui eu gostaria de me deter com bases nas bases de licitação e dos contratos, não subestimem a questão dos sistemas de informação para gerar indicadores. Nós tivemos dor de cabeça com isso, porque está na base da licitação a construção de um sistema informático de monitoramento, mas geralmente isso é feito por 3 pessoas, gente mais especializada em informática, isso é atestado por 3 pessoas, e quando ele tem que funcionar com os usuários, aí começam os problemas. Por exemplo, no caso dos hospitais, o pessoal médico é que tem que preencher formulários, ou tem que fazer aprovações, certos cumprimentos dos padrões de qualidade, e uma enfermeira, um médico, não podem perder 20 minutos para preencher um formulário digital. Por quê? Porque foi feito com a mente do pessoal de informática que deixou de tal maneira, e não com o pessoal que usa, né? Sempre considerem o olhar dos usuários quando adotarem sistemas de gestão para os indicadores de qualidade ou de monitoramento. Outro princípio importante que foi incluído na legislação e no Chile se consagrou como princípio básico não haverá direito a nenhuma compensação pelos investimentos realizados pelos concessionários para manter os níveis de serviço e padrões técnicos comprometidos na base da licitação, por constituir aquele uma obrigação assumida pelo concessionário. Ou seja, todo investimento necessário para que se cumpra cabalmente o contrato, em termos da qualidade dos indicadores de gestão e seu monitoramento, é responsabilidade do concessionário. Se o concessionário deve implantar isso, não pode pedir compensação ao Estado, porque isso consta da necessidade de cumprir a obrigação do contrato. E este é um princípio que está na lei, e é muito importante porque desinfla as possibilidades de conflitos futuros, deixando muito claro os limites. É diferente a situação se o lado público quiser melhorar padrões através de modificações do contrato. Aí, evidentemente, temos que saber qual é o investimento e compensá-lo, mas não a linha de base do que deve ser cumprido pelo concessionário. Eu vou terminar com agora. O terceiro, eu concluo, é importante ter inspectores tecnicamente qualificados e no Chile nós temos uma janela única com a sociedade concessionária para todos os efeitos do contrato. A ideia da janela única é muito importante, porque os contratos têm várias matérias e o lado privado não tem que se entender com 4 ou 5 funcionários para ver alguma coisa técnica de um tipo ou de outro. A ideia da janela única também me parece importante. E, por fim, termino com um aspecto tecnológico. Avançamos para a supervisão do contrato e os livros de obra, os cahiers de charge, que são a alma do contrato, onde estão as comunicações entre o supervisor, e isso não deve ser feito em papel, porque o papel se perde, você pode substituir folhas, tudo isso deve ser digital, com um nível de segurança importante, para que não haja nenhum problema de transparência a respeito do contrato e de seu monitoramento. Então, a tecnologia, nesse sentido, é extremamente importante para a qualidade da supervisão. Muito obrigado, Juan. Eu gostaria de
fazer a seguinte pergunta para o panelista seguinte, baseando-se no que você disse. Não existe nenhum contrato perfeito, evidentemente vão existir discrepâncias e divergências ao longo do contrato e é preciso ser ágil e flexível. Por isso que eu gostaria de lhe perguntar, do ponto de vista de sua experiência monitorando projetos de PPP financiados pelo Banco Europeu, você pode nos dizer quais foram as boas práticas na gestão de ajustes e mudanças de contrato? Sim, rapidamente. Os contratos PPP são contratos de longo prazo que estão inevitavelmente sujeitos a mudanças durante sua vida. É impossível predizer todos os possíveis riscos e pensar neles, incluí-los num contrato de mais de 20 anos. A chave aqui é entender a chave da atribuição de risco e gerir as mudanças de maneira a preservar o equilíbrio econômico da PPP. Ou seja, o contrato teria que ter uma flexibilidade e como é um tema muito extenso, eu vou apenas dar um exemplo por falta de tempo. É o exemplo do refinanciamento. Durante a vida do contrato, as partes podem considerar apropriado revisar a estrutura de financiamento, por exemplo, quando as condições do mercado são mais atraentes. Essas oportunidades para otimizar o financiamento vêm depois da construção e alguns anos de operação, que mostram algum grau de consolidação financeira do projeto. Aqui, uma boa prática é o compartilhamento dos ganhos de refinanciamento entre a parte pública e a privada. O setor privado está motivado a conseguir o melhor resultado, maximizando os ganhos do refinanciamento. É muito importante que estes mecanismos estejam bem definidos no contrato e também que fique claro como avaliar e recalcular os ganhos e seu compartilhamento ou sua divisão. Rapidamente, para concluir, gerir de maneira adequada estas mudanças requer uma excelente coordenação entre a parte pública e a parte privada e uma excelente equipe de gestão com capacidades emocionais mencionadas anteriormente. Muito obrigado, Pauline. Infelizmente, temos pouco tempo, porque é um tema muito extenso, mas lhe agradeço pela resposta. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta, Roberto. Na sua publicação de Transparência e Corrupção em PPPs, há muitas coisas interessantes que foram mencionadas. Eu queria lhe mencionar quais são os desafios da região com relação a questões de monitoramento e transparência. Agora estamos falando mais especificamente da América Latina, porque sempre apareceu ser, digamos, a pedra no nosso sapato. Você mencionou isso na sua intervenção anterior, mas por que é tão difícil para os governos e para o setor privado uma dessas cláusulas de monitoramento e transparência, mostrando a informação quando se trata de um bem público, né? Eu gostaria que você pudesse mencionar esses desafios e por que você acha que isso se dá com tanta frequência. Muito obrigado e rapidamente. Eu acho que acontece o seguinte, em primeiro lugar, como disseram os outros membros do painel, me parece que em muitos países se deparam com um problema de capacidade institucional. As agências, os ministérios que gerem esses contratos não têm a capacidade e conhecimento suficiente para acompanhar, como disseram os colegas do painel, a vida desses contratos, que são muito extensas. Mas o maior desafio é garantir essa capacidade institucional. O segundo desafio é de tipo regulatório. Em muitos de nossos países, e há um estudo recente de Engel, em Kaletovic e Campos, não estava absolutamente claro se, quando chegasse o momento da renegociação, as regras estavam claras e explícitas com relação aos graus de transparência que deveriam ser mantidos também nessas etapas. E, recentemente, me parece que em alguns países se está consolidando a ideia de que tudo isso tem que ter o uso de tecnologias digitais para a transparência ao longo de toda a vida da operação, não apenas durante a construção e monitoramento. E como dizia Juan em sua apresentação,
Isto é muito importante, de uma maneira que não sirva apenas para o diálogo entre o concessionário e o governo, ou o que está levando adiante o contrato, mas também os usuários. Há plataformas na nossa região que permitem aos cidadãos colocar uma imagem, uma fotografia para mostrar se a escola foi construída, se o hospital está funcionando. Eu acho que os desafios também podem ser resolvidos com tecnologias da informação que proporcionem transparência ao longo da vida, porque é isso que aumenta a confiança nesse tipo de instrumentos e que estejamos todos mais tranquilos no sentido de que os recursos e as decisões foram as corretas. Muito obrigado, Roberto. Uma última pergunta para Juan, muito brevemente. Se você puder nos dizer, em termos do funcionamento e monitoramento, é correto deixar o monitoramento em mãos dos ministérios ou você acha que deveria ser feito por agentes independentes? Há algum exemplo internacional que pode ser mencionado? Qual seria a sua sugestão a respeito de quem deveria fazer o monitoramento? Com base na sua experiência no Chile e talvez experiência internacional. Sim, com relação a esta pergunta, há 3 mensagens que eu gostaria de transmitir. Em primeiro lugar, quando falamos da supervisão e da figura do supervisor, fundamentalmente estamos falando de papéis, de responsabilidades e de incentivos. E, a meu ver, é muito importante que as instituições estabeleçam um equilíbrio razoável na elaboração desses papéis, responsabilidades e incentivos, porque isso significa uma carga de trabalho. No Chile, nós temos um problema em que o supervisor, o auditor fiscal, na mesma figura, reúne aspectos de fiscalização e também de gestão do contrato, relacionados com comunicações, com emissão de atos administrativos, revisão de modificações dos contratos, diferentemente do que ocorre no Peru, na Colômbia, onde há papéis separados para essas funções, seguindo as pautas de não estar no contrato. Então, é muito importante seguir essas pautas para encontrar um equilíbrio razoável, porque a carga de trabalho e as responsabilidades vão levar a ver que incentivos vai ter esse auditor fiscal. Se eu puder tornar a obra mais eficiente, mas eu tenho ao invés de uma fiscalização mínima, porque a Controladoria Geral da República vai pedir um resumo para o inspetor fiscal, então ele tem pouca margem para sair dos limites que lhe foram impostos pelo contrato. E se as cargas forem muito grandes, ele não vai ser tão eficiente ou produtivo como poderia ser se lhe recaem muitas responsabilidades nas costas. E acho que já foi dito aqui, temos que ter cuidado buscando fortalecer todo o aspecto voltado para a transparência na questão da supervisão. Esse é um outro aspecto importante da sustentabilidade do contrato, e aqui o importante é ter um enfoque preventivo e não apenas punitivo. Então, se eu faço ali um clamor aos colegas que estão nos ouvindo e que vejam as suas instituições, se há um código de ética institucional vigente, se há talvez uma declaração possível de conflito de interesse, se há uma política de rotatividade entre supervisores para evitar contato a longo tempo ou longo prazo com o setor privado, se há algumas denúncias em relação de falta de integridade ou improbidade administrativa. Isso é muito. Me deram um presente, me convidaram para uma viagem. Que ferramentas, que instrumentos tem um supervisor para ver como que isso pode afetar? Tem que haver uma comissão de boas práticas, uma comissão de integridade, de probidade administrativa, como o Código de Ética, por exemplo. Todos que estão trabalhando numa conferência, temos que ter isso como nossa bandeira,
pois a questão da probidade não é apenas na licitação, a questão da probidade administrativa é a longo prazo, em todas as etapas do projeto, à medida que vai haver um agente público e privado atuando, interatuando. Então, por último, eu quero concluir, e de fato há uma tensão, sim, isso é um pouco mais estratégico, voltando, há uma tensão entre a promoção do sistema de PPP e a atração dos investidores. Quantos sócios, quanto a contraparte daquele contrato. É melhor separar todos, há um conflito de interesse potencial por estarmos todos na mesma instituição. Eu acho que essas são perguntas abertas que vão depender muito de como os países se apresentam. Aqui no Chile, tivemos a ideia de criar uma subtendência para obras que, com o objetivo de separar exatamente isso. Eu acho que, dentro desta tensão que exige, cada país tem que avaliar a melhor maneira para solucionar esse tema. Muito obrigada a todos, muito obrigada a Juana, Fernando, Félix, Pauline, muito obrigada a todos, muito obrigado também a todos do público que estão participando. Agora eu vou passar a palavra ao nosso colega Reinaldo Fioravante para o próximo painel, que será o moderador, e agradeço a todos pela atenção e o tempo de todos. Muito obrigada.